Essas duas primeiras partes da nossa série são as partes mais desafiadoras. É um conteúdo mais denso, mais longo, mais teórico. E o próprio autor fala isso no livro. Se você leu lá o prefácio, leu a introdução do livro, você deve ter percebido que ele mesmo diz isso. Os 4 primeiros capítulos, talvez alguns vão dizer, pô, mas isso aqui é resolução de conflito? Como eu falei na primeira noite, nós estamos aqui fazendo a base. Né? Você imagine um soldado. Imagine um soldado que vai para uma guerra. Ele tem 4 armas. Digamos que uma delas seja uma pistola, uma metralhadora, uma faca. E o que mais, Alex? Uma granada, pronto. Aí ele está com fome. Ele acha uma maçã que está em cima e tal, dá para pegar. O que vocês acham que ele vai usar para comer a maçã? A bazuca, a pistola, a metralhadora, o que mais? Ou a faca? A faca, né? Ele vai cortar e vai comer lá, legal. Porque é mais adequado usar a faca. Agora, em conflitos, nós também temos armas que Deus nos dá. E nós precisamos saber que momento nós vamos sacar a arma da humildade. Né? Que momento nós vamos sacar a arma da tolerância, da paciência, da perseverança, né? Para que a gente possa vencer aquele conflito. Amados, eu sou um cara, acho que adequado para falar desse assunto. Não que eu tenha estudo, é que eu era muito intolerante, impaciente. Eu falhava muito com essas armas. Se alguém mandava uma mensagem para mim, bastava mandar uma mensagem para mim que me instigasse. Eu não contava de 1 a 10, como a gente até brinca, dizendo, conta de 1 a 10, conta de 1 a 10. Eu não contava nem um segundo, eu respondia na hora, e normalmente eu me dava mal. Porque eu não sabia puxar, sacar a arma certa. Então, hoje nós vamos ter esse assunto, nós vamos falar sobre paciência e tolerância. O conteúdo é longo. Possivelmente eu não vou conseguir falar sobre tudo. Então, se você tem o livro, aí você vai lá e se aprofunda. Leia 20 minutos por dia, não precisa ler horas. Você lê todo dia 20 minutos, você vai dar conta de ler o livro todo. Daqui a pouco você vai ver que está na página 100, na página 120, e logo, logo você vai ler o livro todo, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós vamos agora ministrar a Tua palavra, baseada, Senhor Deus, nesse curso, nessa série, que trata de conflitos. O Senhor sabe o quanto nós temos dificuldades nessa área, especialmente nós cristãos. Nós muitas vezes não sabemos lidar com as dificuldades em casa, no trabalho, na rua, na igreja. E nesse momento nós nos submetemos à Tua palavra, Senhor, que Tu fales conosco. E que a Tua palavra encontre, Senhor Deus, o lugar, o solo fértil em nós. Toma agora o nosso pensamento, nos ajude a nos desligar das coisas lá fora, para que possamos ter um momento maravilhoso, Senhor, marcante, memorável nesse encontro de hoje. Assim nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Nós estamos usando o texto de Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3. E nós falamos já anteriormente, eu vou ler o versículo todo, para os amados ficarem ligadinhos aí no texto principal dessa série. Coloca aí, Efésios 4, 1 a 3, diz assim, por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade. Nós falamos sobre humildade, mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. Então nós já falamos sobre humildade, mansidão, e hoje nós vamos estar falando sobre paciência e tolerância amorosa. Bom, nas primeiras páginas desse capítulo, da página 75 a 78, tem lá um teste de QI, né?
que você vai ver qual é o seu nível de intolerância. É bem interessante, aliás, de impaciência. Então, eu recomendo que vocês olhem lá esse teste, quem sabe vai ser bênção para a sua vida. Bom, o autor começa esse capítulo falando de uma história, de uma mulher que busca aconselhamento, e ela estava tendo um problema com o seu marido. Eles não conseguiam se entender, e ela estava se esforçando para poder fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus em relação àquele conflito que ela continuamente tinha com seu marido. E quantos aqui têm tido problema em casa com o marido, com a esposa? Só eu mesmo? Ninguém levanta a mão, Renato. Só o Renato que fez assim, né? Veja, queridos, uma coisa importante para você vencer uma batalha é você ter consciência dela. Se você não está lutando, então você está tudo tranquilo, você não precisa melhorar nada, né? E é interessante que o pastor pergunta para ela assim: você já sentiu que mesmo que tente, simplesmente não consegue fazer o que Deus exige? E aí a mulher responde assim: eu tentei fazer da maneira de Deus, pastor, mas não funcionou. E ele perguntou para ela: e o que é que você fez? Aí ela responde assim: eu orei, meu Deus, me dá paciência. Quem já fez essa oração, me dá paciência? Bom, eu quero dizer para você que é uma oração não muito adequada, porque quem pede paciência está chamando prova. Deus vai mandar teste para você. Claro, como é que você vai desenvolver a paciência sem teste, sem oportunidade, né, de treinar desenvolver a tua paciência? Depois ela disse: quando ele falava, eu tentei não interromper. Não sei se a Sueli vai assistir isso aqui depois, mas ela diz que eu interrompo muito ela. Aí eu cá comigo é que ela não percebe quantas vezes ela me interrompe. Então, foi legal, é legal porque a gente consegue se ver em muitas situações. Então ela disse que, além de tomar cuidado quando o cara fala uma coisa, a mulher já quer logo dar-lhe um corte, ou então o homem já quer dar-lhe logo um corte, na verdade, numa discussão, numa conversa. E ela disse assim: eu tentei elogiar, me esforcei para entender o ponto de vista dele. Teve um momento que eu sorri, como se eu estivesse aprovando aquilo, mas no fundo eu estava furiosa. A vontade era correr e pegar no pescoço do marido, mas ela estava tentando, né? E de repente ela estava percebendo que ela estava se tornando uma pessoa amarga, uma pessoa amargurada. Uma coisa bem interessante que nós precisamos ver é que Deus não tolera hipocrisia. Estão ligados? Não seja hipócrita, porque a máscara vai cair. Você sabe que a palavra hipócrita quer dizer máscara, né? Os gregos, no tempo que eles faziam as representações, as peças teatrais, ali eles vestiam um personagem e ele então parecia ser aquilo que não era ele. E por isso que nós utilizamos essa expressão hipócrita, né? E de repente o pastor, eu estou dando uma adaptada aqui, depois vocês podem ler no livro original, né? O pastor perguntou se ela não estaria, porventura, querendo moldar o marido. E que se aquilo não era um desejo idólatra do coração dela, de querer dizer: eu controlo, por mais que eu faça toda essa encenação aqui, eu controlo. Ou se ela não estava tentando transferir culpa por algo que ela fez, que provocou uma reação nele, e ela tinha sido a base do conflito, mas agora ela estava tentando colocá-lo, né, como o problema, e no fundo ela era a culpada. O pastor pediu que ela fizesse essa autoanálise. E a pergunta é: será que você realmente assumiria uma responsabilidade segundo a palavra de Deus, para enfrentar um conflito? Porque
muitos dos conflitos, de fato, não são solucionados em uma conversa. Muitas vezes é uma vida de tentativas e de busca de obediência ao Senhor. E, em alguns casos, precisa buscar a ajuda de alguém, como ela procurou a ajuda desse pastor. Mas o interessante é que, muitas vezes, quando nós estamos no afã de mostrar que nós estamos nos esforçando, nós maquiamos a vontade de Deus ou a instrução da palavra e queremos agir com a nossa própria força. E aí nós começamos a criar situações, igual ela falou, tentar sorrir, né? Tá, estou de acordo. Mas, no fundo, a pessoa está para explodir de raiva, porque ela não usou exatamente as armas. Eu anotei aqui o seguinte, pode colocar, eu acho que isso está aí no próximo slide. Muitos dos conflitos se dão... Ok, está aí, né? Então vamos ler junto. Muitos dos conflitos se dão por uma análise equivocada das atitudes do outro, sem avaliar a nossa. Quase sempre achamos que a culpa é do outro e queremos que o outro seja como imaginamos que ele deveria ser. Então veja, quantos aqui são casados? Levantem a mão, por favor. Com certeza você foi para o casamento com uma expectativa de que a Marilene vai me surpreender. E a Marilene achando que o Domingos ia surpreendê-la. E depois ambos se frustram, porque todos vão falhar no meio do caminho. Num momento ou em outro, né? E quando a gente se posiciona assim, pastor, mas o senhor não sabe como é que ele é. O senhor não sabe como é que ela é. Você está ali expressando um desejo egoísta. Porque ele é o que ele é. Ela é o que ela é e não o que você quer que ele ou que ela sejam. Né? E aí, como nós não conseguimos entender ou aceitar a pessoa como ela é, tudo se torna motivo de impaciência. Né? A pergunta é, será que nós não devemos aprender a amar aquela pessoa como ela é? Ao invés de querer que ela mude? Estão ligados? Muitos de nós ficamos na expectativa de que a pessoa mude. Eu aprendi isso, como eu falei para vocês, os meus cabelos não nasceram porque queimavam antes, entendeu? O pavio era muito curto. Então, quando eu ficava bravo, já ia queimando, ficou só esse pouquinho aqui. Né? De tão bravo que eu era. E, especialmente, quando eu tinha conflitos, por exemplo, de entendimento ou... que a minha vontade não prevalecia naquela situação, aí me desmontava, e eu era grosso, eu era ignorante, e eu ia mesmo para tomar, para dominar. Ou seja, eu queria que aquela pessoa fizesse exatamente do jeito que eu queria, e parecia que aquilo era o melhor, mas no fundo era só egoísmo. Eu queria dominar sobre aquela pessoa sem que ela fosse quem de fato ela de fato era. Então eu comecei a pedir a Deus, Senhor, olha a minha oração, exemplo, Senhor, me ensina a amar o Domingos, aquele cara chato, difícil, que vive me confrontando, como o Senhor o ama. Essa foi a oração que eu passei a fazer e faço essa oração continuamente quando eu encontro alguém que eu tenho facilidade de levantar um conflito com ela. Então agora vamos pensar o seguinte... Imagina se Deus só te amasse, Regilson, se você amasse a Ele como Ele é. Será que Ele já teria... Será que você ainda estaria aqui? Será que eu ainda estaria aqui? Então nós exigimos do outro aquilo que nós jamais daríamos, nem para Deus. Nós precisamos aprender para lidar com o conflito, aceitar a pessoa como ela é em tese. Porque se você vai lidar biblicamente, talvez em algum momento vai precisar ter uma confrontação, não é um conflito. Bíblica, para que aquela pessoa entenda que ela precisa mudar, ela precisa redimir diante de Deus aquela área da sua vida. Então, se você pensar agora aí numa pessoa que você tem dificuldade de se relacionar, pense aí, quem pensar faz só assim, não é preciso dizer o nome.
Só para eu saber que você pensou. A pessoa que pensa numa pessoa difícil é aquela. Pode ser mãe, pai, marido, mulher e colega de trabalho. Quem pensou? Quem pensou? Tem gente que não pensou ainda. Ou então tem muitos que ainda não escolheu, né? A pergunta é, quanto tempo você tem tentado, de fato, amar essa pessoa como ela é? Pergunta difícil, né? Talvez nem um minuto. Talvez nem um minuto. Perguntar de novo. Quantas vezes ou quanto tempo você está tentando, de fato, amar aquela pessoa como ela é? Como o Senhor disse que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, né? E ao nosso próximo como a nós mesmos. Será que você tem tentado, de repente, há um dia, uma semana ou há anos, ou nunca tentou? Hebreus 10, 36 diz assim, vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhe prometeu. A questão é que nós queremos receber a promessa, mas nós não queremos fazer a vontade de Deus. E a promessa só vem depois que se faz a vontade de Deus. Então, perseverar é para poucos. Eu pergunto para você, você está num emprego difícil, você ganha bem, mas o teu chefe não é fácil, tem gente invejosa ao teu redor, você gosta um pouco do que faz, mas não muito. O que é mais fácil fazer? Desistir ou seguir em frente? Para seguir em frente? Na verdade, para a maioria, o mais fácil é sempre desistir. É sempre desistir. Isso é de um curso, que você vê algum tipo de dificuldade ou conflito com alguém. Isso também é do casamento. Ou até mesmo de um filho que se envolveu com coisas erradas. Você diz, eu não aguento mais aquele menino. Para mim, você mata um menino morto, vivo. Você mata um menino vivo. Porque você não tolera mais, não tem paciência. Ou mesmo desistir da igreja. Quantas pessoas já chegaram comigo, pastor, eu vou sair da igreja. Por isso eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro. Né? E ele não tem paciência, não entende que talvez Deus esteja querendo tratar a vida dele naquela área, e não a vida da igreja. Né? Mas ele não tem paciência para que a ação de Deus seja completa. Aí, persistência e paciência, passa aí. Pode passar. Persistência e paciência. Persistência, aí, no original, vem de um termo militar que tem a ver com o quê? Suportar sofrimento. Se você realmente quer ter uma experiência de paciência, você precisa estar disposto a suportar sofrimento. É desconfortável, mas vale a pena. Quando a ação se completar, você vai receber recompensas. Segundo, a persistência, né? Primeiro, agora a paciência. Paciência dá a ideia de ser firme e longânimo. Quanto ao uso, persistência é usada por ser paciente nas circunstâncias. Ao passo que paciência se refere a ser paciente com as pessoas. Ser paciente com aquele filho que não obedece, ser paciente com aquele marido que não para de falar e que parece não ser leal, ou com aquela esposa do mesmo jeito. Não é? E aí o autor traz algumas definições sobre prática da paciência. A primeira, paciência é a capacidade de aceitar uma situação difícil que vem do Senhor, sem acusá-lo de mau procedimento ou dando a ele um prazo determinado para removê-lo, para tirar, né, aquela situação difícil. Queridos, nós sabemos, a vida é o quê? Repleta de provas, de provações. Algumas provas são enormes. Vocês sabem que eu tenho uma luta com minha esposa que já dura 20 anos. E agora nós percebemos que nós chegamos na fase mais desafiadora. Porque nos primeiros anos,
O Mateus era uma criança, agora ele é um homem. Grande, forte, de 80 e poucos quilos, 90 quilos aproximadamente, e que precisa dos mesmos cuidados que nós tínhamos que dar a ele quando ele era pequeno. Então, a gente precisa entender, ter paciência e entender que Deus está interagindo conosco mediante esse desafio, né? Essa situação difícil, como o texto diz aí, né? Então, assim, quando as coisas grandes, parece que é mais fácil a gente lidar. Como eu tenho lidado, domingos tem uma luta também grande com a Marilene, né? E outras pessoas, outros tipos de luta. Mas o problema é como é que você lida com os pequenos momentos difíceis. Os pequenos desafios. Como é que você lida, por exemplo, quando você tem que ir para uma reunião e você está apressado no trânsito e de repente você encontra um velhinho na sua frente que vai bem devagarinho e você tenta passar e ele sem querer joga um pouquinho para o lado e daqui a pouco quando você vai conseguindo passar, fecha o sinal. Aí você diz aquela palavra. Deixa quieto. Não é? Talvez aqui ninguém fale isso. Ou quando você está doido para sair, Alex, com um horário para chegar naquele compromisso, esperando a amada se arrumar. E ela não termina. Como é que você lida com... Ou então agora uma para as mulheres. Quando você está esperando o seu marido consertar aquela bendita goteira que já está há anos ali, e quando chove, você olha para ele e ele diz... Amanhã. Como é que você lida com esse pequeno conflito, né, que está aí na sua vida, te perseguindo, né, o tempo todo? Ou então quando você está naquela fila também apressado na drogaria ou no supermercado e tem uma senhora no celular ali conversando e ela está com a compra até grande e ela não se preocupa de achar o cartão dela e aí quando chega a vez dela passa aquele monte de compra, ela no telefone, tá mãe, tá, eu estou aqui no supermercado, tá. Aí a moça diz, o cartão, ela começa a tirar as coisas de dentro da bolsa. Começa a tirar um pedaço de peixe, tira um pedaço de... Aí finalmente ela acha o cartão. E você na fila, como é que você age com esse pequeno conflito? Com esse pequeno momento difícil? Finalmente ela acha o cartão e diz, e agora a senha? Então, querido, o verdadeiro teste de paciência muitas vezes são com as pequenas coisas. Do dia a dia, aquele menino que acorda todo dia atrasado para ir para a aula, não é? E se nós pudermos lembrar de Jó, né? O Jó, a paciência de Jó, mediante a provação. Aliás, como é que você vê Deus diante dessas provas? Porque muitos culpam Deus, muitos dão um ultimato para Deus. Quando é que o Senhor vai resolver isso? Eu sou teu servo, eu estou te servindo fielmente, estou todas as terças lá, e isso e aquilo outro. Dou meu dízimo, dou minhas ofertas, ainda dou até um pouco mais. Eu sou o cara, e até agora nada. Imagina o querido Jó, que era um homem honesto, um homem fiel, um homem bem-sucedido, um homem respeitado na sua comunidade. Um homem admirado, era o cara no tempo dele. E ele passa por toda aquela aprovação, por isso que a gente brinca às vezes dizendo, tem que ter paciência de Jó. A questão é realmente ter a paciência de Jó. Você não tem noção, nem eu, o que de fato Jó deve ter passado. Agora, o interessante é como que Jó reagia diante de Deus em função do seu problema. Como é que você também reage diante de Deus mediante o seu problema? Onde é que Deus está nisso? Sabe qual foi que eu concluo que foi o grande diferencial de Jó na sua prova? Foi que ele aprendeu a esperar. Deus tem um tempo, a prova tem um tempo, o deserto tem um tempo. 1 Coríntios
2, versículo 9, diz assim: é a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O autor faz uma defesa interessante desse texto, porque nós sempre achamos que o melhor virá na eternidade, não é? Quando, na verdade, Deus tem planos para que nós vivamos isso aqui. Eu mesmo usei esse texto nesse sentido, por muitas vezes, até que eu entendi que se referia aqui e à nossa comunhão com Deus. Porque, amados, veja, esses dias eu falei para alguém que ser rico para Deus não é você ter muitos bens. Ser rico para Deus é você ter tudo que você precisa. Ainda que possa ser um avião, se você precisar de um avião, é possível que Deus te dê um avião. Por que não? Se ele for útil, você vai glorificar Ele. Mas pode ser uma bicicleta ou pode ser simplesmente uma sandália nova para você andar muito e demorar a gastar o solado, como eu já tive essa fase. Então, quando Paulo fala isso, esse texto, não diz respeito ao céu, mas aqui e agora na terra. Isaías 64:4, que é de onde ele se refere, diz assim: porque desde o começo do mundo, nem ouvido ouviu, nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Jó aprendeu a esperar enquanto passava pelo conflito, pela prova, pelo momento difícil, né? Então são duas coisas que nós precisamos aprender nesse ponto aqui. Primeira atitude é esperar. Paciência significa esperar. Enquanto isso, você faz a vontade de Deus, porque só depois disso que vem a promessa, né? Então, esperar envolve confiança. Não é verdade? Eu sempre, quando falo nisso, eu lembro daquele filme, Um Dia Depois de Amanhã. Quem já assistiu esse filme? Você lembra da cena que o pai, que ele é um cientista, ele descobre que vai haver uma inversão dos polos, ele liga para o filho dele que está em outra cidade e diz: olha, vai congelar tudo aí, eu vou te buscar. E ele está muito longe, não tem como ir de avião, ele vai num carro que anda no gelo, com uma equipe e tudo mais, e ele diz: me espere, não me lembro agora se era no teatro, se era na universidade, na faculdade, não era no teatro, né? E aí, quando está enchendo, está alagando, está virando gelo, e os colegas dizem assim: vamos para outro canto, vamos sair daqui, vai encher. Meu pai falou que eu tenho que esperar aqui. Ou seja, ele prometeu. E se eu confio no meu pai, eu faço o quê? Espero. Ele vai chegar, por mais difícil que esteja. A resposta vem. A solução vai vir. Então, amados, o segundo ponto é que se nós ficarmos impacientes, nós somos propensos a perder a promessa. Se esse rapaz ficasse impaciente e saísse do lugar, possivelmente ele não encontraria o pai dele. Estão ligados? E aí ele perderia a promessa de que eu vou te buscar. Ele se perderia. Então, a impaciência, como nós vimos o nosso querido puxando o copinho aqui cheio d'água, imagina se fosse um lugar real, que eles estivessem precisando de água no deserto, um lugar que não tem água, e ele tinha que ter muita paciência para trazer a água e tomar aquele copinho de água. A impaciência impediria de ele beber a água, como aconteceu aqui na brincadeira. É uma brincadeira muito real, né? Então, queridos, quando nós somos impacientes, vamos colocar isso aqui numa aplicação. Você pode desistir de alguma amizade. Você pode desistir do seu casamento. Você pode desistir do seu emprego. Você pode desistir do seu negócio. Mas se você tem paciência, como diz o Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de lama e perdição e colocou os meus pés sobre a rocha.
Estão ligados, não? Segunda, a paciência é a capacidade de, em meio à aflição física ou mental, não deixar que emoções, tristeza, medo, se tornem em pensamentos, palavras, atitudes ou ações pecaminosas. Esse é um ponto muito importante sobre a paciência. Você vai lidar com emoções. Quando você está vivendo problemas de saúde física, o seu nível de paciência cai. Você não quer esperar, você quer resolver logo. Esses dias eu estava fazendo um check-up e aí surgiu que tinha que fazer um exame. O meu filho está estudando medicina. Ele disse, e aí, está tudo bem? Está tudo bem, tranquilo. Parecia que o exame era uma checagem, né? Ainda, inclusive vai ser feito ainda. Eu disse, olha, eu louvo a Deus quando a gente sabe que Ele revela que tu está com algum problema de saúde que você pode tratar. Eu tenho que esperar. E fazer o exame e continuar esperando. Crendo que Deus está cuidando de mim. O outro ponto é essa questão de reclamar. Reclamar tem muito a ver com quem é intolerante, com quem não lida bem com os momentos de sofrimento. Eu não mereço isso, né? O cara diz. Eu vejo aqui alguns que têm lutado com períodos de sofrimento, como é o caso do Charles, Domingos, outros que têm coisas que são longas na sua caminhada, né? Porque eu entendo que quanto maior o sofrimento, maior será a manifestação da graça de Deus. Por isso que Paulo dizia assim que ele se gloriava nas provações. Ele se gloriava no sofrimento. Você nunca vai ver realmente uma intimidade com Deus maior se não for mediante o sofrimento. O próprio Senhor Jesus sofreu como nenhum de nós sofreu. Só depois disso ele foi glorificado. Então nós precisamos aprender a regozijar no sofrimento. Ao invés de pecar contra Deus, reclamando, chamando palavrões, maldizendo, há um propósito no sofrimento. E um dos propósitos é nos purificar, nos aproximar de Deus, nos ensinar a confiar nele. Você lembra que quando Jesus começou a dizer para os seus discípulos que ele teria que sofrer, teria que morrer, que todo mundo ia trair, que muitos iam trair, que os sacerdotes iam se voltar contra ele, Pedro disse, eu vou na linguagem de hoje, Jesus, tu está ficando louco, que é isso, meu amigo? Para com isso, você não vai sofrer nada. E aí Jesus repreendeu ele e ainda avisou para o povo, eu vou sofrer sim. O sofrimento faz parte do processo. Estão ligados? Então, esse negócio de você ouvir por aí que nós vivemos no tempo da graça, que nós não temos sofrimento, isso não é de Deus. O sofrimento, ele nos molda, ele nos purifica. O problema é quando nós começamos a entender que o sofrimento é a mão de Deus sobre nós, que Deus não me ama, que Deus está que Deus está me perseguindo, né? E você começa a interpretar aquilo como se fosse de fato uma maldição, e como se você estivesse só. E não é verdade, você não está só, o Senhor está contigo. Ele não prometeu? Eu estarei com você todos os dias. Significa no dia que você tem crise, significa os dias que a Marilene não está nada bem, que a gente fica orando, ou que o Junho, o filho do Charles, não está nada bem, ou uma situação difícil no trabalho, na família, né? Alguém que está internado, alguém que está correndo risco de morte. Ele disse que estaria conosco todos os dias. E eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso me regozijar nas fraquezas, nas tribulações, porque elas são meios de me aproximar de Deus e de me purificar, me tornando um homem mais parecido com Jesus. 3, paciência é a capacidade de suportar a tribulação sem recorrer a qualquer meio pecaminoso. Lembram aqui de Davi perseguido injustamente sendo ele um homem leal, perseguido injustamente por Saul. Deus deu para ele 2 momentos para Davi resolver. Bastava um golpe, ele nem precisava matar Saul, bastava ele mandar alguém matar. Acabou. Mas Davi eu aprendi muito com ele, porque ele tinha esse conceito. Essa autoridade foi constituída por Deus, então só Deus pode resolver. Quando eu aprendi isso com Davi, mudou muito a minha visão de liderança.
Enquanto que Saul era o contrário, ele queria resolver tudo. O sacrifício era para ser feito por Samuel, ele demorava, Samuel demorou a chegar para fazer o sacrifício, ele disse, não, quem vai fazer é eu, agora vou resolver logo isso aqui. E naquele momento o Senhor diz que ele rasgou o reino, entregou a outro, né, que seria Davi. Então, nesses dois casos, nós vemos que Davi evitou pecar contra Deus. E nós vimos na palavra Saul pecando contra Deus. Lembra daquele caso de Saulo, de Paulo e Silas, que eles foram também açoitados injustamente e foram presos. E à meia-noite o que eles faziam? Cantavam, louvavam o Senhor, e veio um terremoto, abriram as cadeias, e aí o povo podia dizer, agora salva-se quem puder, querido, vaza que abriu as cadeias. Ele disse, ninguém se mexe. Que testemunho foi aquele? Porque ele, mesmo em tempo difícil, não abriu mão dos princípios de Deus. E aquele se tornou um testemunho, aquele carcereiro foi salvo. Ele e toda a sua família, fora aqueles que talvez não cita no texto, que também, por esse acontecimento, foram alcançados. Porque no momento difícil, ele não quebrou o princípio. Ele se manteve, mesmo em sofrimento, dentro do princípio do Senhor. Quarto, paciência é a capacidade de suportar o sofrimento enquanto continua a recorrer e a ser grato pela soberania, justiça, amor e bondade de Deus. E aqui a gente vê de novo Jó. Mesmo em meio ao sofrimento, Jó não reclamou. Talvez Jó pudesse dizer também, Deus, assim, né? O Senhor deixou aqueles sabeus, aqueles saduceus, aqueles sei lá quem mais, vinha contra mim, caiu fogo do céu, queimou as coisas. Cara, assim não dá, né, Deus? Fica difícil para mim, né? É assim que o Senhor me protege. Ele disse o quê? Nu eu vim e nu eu tornarei. Bendito seja o nome do Senhor. Depois a mulher dele vem e diz que ele deveria dar um elogio para Deus depois de morrer. Ele diz, está louca? Eu receberia o bem de Deus e não receberia o mal que ele permitiu? Bendito seja o nome do Senhor. Então, a pergunta é, você entende que realmente Deus é soberano? Ou você acha que Ele está desatento, é só contigo que está acontecendo isso? Quando nós tivemos o Mateus, que a médica disse assim, ele vai ser um vegetal. Normalmente os casamentos não duram. Rapaz, aquela mulher veio com a boca do inferno. Eu rejeitei todas. E eu disse assim, o que depender de nós, nós vamos fazer. O que depender de Deus, nós vamos esperar. Estão ligados? E estamos esperando ainda. Mateus não andava, Mateus não conseguia nem se segurar na coluna, na costinha dele. Nós contratamos uma fisioterapeuta, que ela é amiga da gente até hoje. Ela foi instrumento nas mãos de Deus para que ele pudesse andar, se segurar, e se desenvolver em muitas coisas. Na época, Deus me deu condições, eu levei até ele no Albert Einstein. Mas Deus tinha um outro plano, cabia a mim, eu fiz. E faria de novo. Mas isso eu não pequei contra o meu Deus. Não posso fazer isso. O que Ele fez e faz por mim não tem preço. Então, querido, a paciência, aqui fala, paciência é a capacidade de manter a perspectiva bíblica a respeito dos problemas. Então, a paciência é um modo de pensar. Eu não estou perdendo meu tempo, o Senhor está construindo o que Ele quer. É uma questão de como nós, de fato, interpretamos a vida. Como nós enxergamos a realidade. Eu acho muito lindo aquele texto de Paulo, em Filipenses 4:8, tudo que for verdadeiro, né? Eu acho que eu até coloquei, né? Passa o próximo. Ele diz assim, ó, tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for justo, tudo que for puro, amável, de boa fama, há virtude, há louvor, se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso deve ocupar o nosso pensamento. Isso vai nos manter na perspectiva de Deus diante do conflito, e não na nossa perspectiva errada. A pergunta que eu faço é o seguinte, quem é maior na sua perspectiva?
Quem é maior na sua perspectiva? O Deus que está com você ou o problema que você tem? Quem é maior? Você lembra daqueles de Caim, quando ele disse: Deus, o meu pecado foi tão grande que é impossível suportar. Não tem prova que não seja, que Deus não nos dê conforme a nossa força. Paulo diz que não seja humana, né? Não é sobrenatural, uma prova natural. Mas ele muitas vezes nos carrega, nos sustenta de um modo sobrenatural diante das provas naturais. Então aqui eu coloquei uma chave, eu não sei se está ali, que diz assim: a impaciência nos leva a pecar verbalmente e nos afasta da perspectiva de Deus. Pessoas pacientes treinam as suas mentes. Elas não veem conflito como algo a ser evitado a todo custo e não usam táticas pecaminosas ou antibíblicas para lidar com conflitos. As pessoas sabem que essa luta é para que o Senhor seja glorificado diante dela, seja ela qual for. 6, e último, paciência é a capacidade de regozijar-se na certeza de que a aflição presente produzirá um caráter piedoso, que é de grande valor, não somente nesta vida, mas também na próxima. Então, o grande desafio é você entender e focar no propósito de Deus. Quando você foca no propósito de Deus, você tem esperança diante daquela luta. Eu cheguei num tempo, eu e a Sueli, que a gente não sabia mais como orar. Que estratégia de oração? Hora de madrugada, hora de noite, hora de tarde, hora todo o tempo. Então nós tínhamos só que confiar. Porque a esperança, ela está totalmente ligada a uma atitude de paciência. Enquanto você tem paciência, você tem esperança. Então, as provações, amados, elas vão visar santificação, vão visar desenvolver em ti maturidade, vão desenvolver em ti a integridade, vão desenvolver em você a capacidade de esperar sem se escandalizar. E depois você vai poder ministrar os outros de uma forma piedosa. Quando eu vejo alguém que está numa luta e me procura e de repente eu não tenho como atender, eu sempre procuro alguém que tenha sido liberto daquela situação. Seja de droga, seja de alguma coisa, e que foi curada, porque aquela pessoa vai saber lidar com aquilo. Porque agora ela vai ser a resposta de Deus para aquela outra pessoa. Então, querido, a paciência é uma virtude que Deus nos dá para nós lidarmos com os conflitos. E ela deve ser um alvo seu. E ela pode ser treinada. Ela pode ser treinada. Por exemplo, quando você está muito apressado no trânsito, anda devagar e deixa os outros entrar na tua frente. Você não vai perder a vida por isso. Eu aprendi a fazer isso na prova, entendendo que não era aquele um minutinho. Às vezes você sai numa corrida, você não ganha nem um minuto de vantagem, ainda corre riscos de bater, de ser batido, de causar um acidente. Eu quero agora, fica de pé um minutinho vocês, coloca aquele vídeo aí, coloca ele no ponto aí para mim rapidinho. Eu vou falar 15 minutinhos para terminar o outro assunto, que é sobre a tolerância. Na era do gelo. Primeiro, duro.
E aí, gente, o que vocês acharam? O que vocês entenderam desse vídeo? O que ficou óbvio aí é que nenhum tinha tolerância. Os dois eram pacientes e se mataram no final. Alguém mais? Você imagina, tem várias formas de interpretar, mas especialmente mesmo a questão da intolerância. E você imagina, eles passaram um tempão congelados. Quando veio o sol, cada um queria o sol para si. E o sol nem aí para eles. Eles começaram a se enfrentar até se matarem. E o sol, o que aconteceu com o sol? O sol permaneceu lá e daqui a pouco veio de novo o inverno. E a vida seguiu não para eles. Nós podemos tirar diversas lições. Uma delas é que numa briga intolerante ninguém ganha. Fala para mim aí, qual foi a última vez que você venceu uma briga na sua casa, que você diz assim, cara, ali foi uma vitória, a minha mulher ficou... Ai, quando eu me lembro, quem consegue dizer isso? Ou então, né, a esposa dizer, naquele dia eu arrasei com ele. Porque vai acontecer isso que nós vemos aí. A intolerância vai tirando todas as barreiras de respeito. A violência tende a crescer e no final não tem vencedores. Aqui a pergunta, o que é intolerância? Tolerância significa suportar ou persistir. Quando se refere a pessoas, significa ter paciência em relação aos erros ou fraquezas de alguém. Tolerar está ligado ao amor. Vocês lembram o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13? Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. E depois ele vai lá na frente e vai dizendo, versículo 4, o amor é paciente. Veja, o amor não é inconveniente. O amor não é apressado, ele espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então, quando nós entendemos que ser tolerante é uma expressão de amor, você vai ver diferente uma pessoa envolvida com drogas, uma pessoa viciada com alguma coisa, uma pessoa que falhou em algum momento da vida, porque você vai vê-la com amor, sem jamais esquecer que poderia ser eu. A gente sempre quer dizer que é o outro, né? Poderia ser eu. E eu vou passar bem rápido aqui sobre as definições sobre a tolerância. Primeiro, tolerância é a capacidade de reconhecer e apreciar o fato de que Deus fez cada pessoa diferente. O seu marido é diferente de você. E vocês precisam trabalhar pela convergência e não pelas divergências. 1 Coríntios 4, 7, a parte A, Paulo diz assim, pois quem é que faz com que você sobressaia? Quem é?
O que? E depois ele diz, o que você tem que você não recebeu? Seu boçal, sua boçal. Não é verdade? Então, os problemas conjugais, os problemas que muitas vezes se tornam intolerantes, simplesmente porque a pessoa é branco ou é moreno, se ela é gorda ou se ela é magra, se ela é alta ou se ela é baixa, se ele é da raça X ou da raça Y. Muitas dessas coisas geram essa intolerância, porque você não consegue apreciar a beleza que aquele que é diferente de você tem. Isso é imaturidade. Tudo na criação tem um propósito. Provérbio 16, 4 diz que até o ímpio para o dia do castigo. Eu acho muito legal quando Deus começa a fazer perguntas para Jó. E ele fala do Leviatã, ele fala do cavalo, ele fala, você sabe por que a águia, ela come a sua presa nos altos montes, e ela só come animal vivo, está lá no Jó, sangue vivo. Você sabe por que o cavalo tem a crina? Tudo tem um propósito, inclusive aquela pessoa que está lá no seu trabalho, na sua vizinhança, e que você não a tolera, Deus tem um propósito para ela, assim como Ele tem para ti. Você não é melhor que ele ou que ela. Tem muito tempo que eu ensino liderança, e eu aprendi uma coisa que ele chama de o 1% da convergência. Em qualquer pessoa você vai encontrar, nem que seja 1%. Eu sempre trabalhei muito tempo na área comercial, e quando eu ia em algum cliente que eu sabia que era muito difícil, eu chegava um pouco antes para ficar na recepção. E na recepção eu começava a observar tudo que eu podia. Eu observava como que a pessoa se trazia o cafezinho, como era que estava o cantinho, se estava sujo, se tinha um tapete. Eu observava tudo que eu podia. E quando eu ia me encontrar com aquela pessoa, eu dava uma palavra verdadeira sobre algo que eu tinha visto naquele lugar, que com certeza tinha a ver com ela, aquela dona, ou o gestor, a gestora. E funcionava porque aquela pessoa tem coisas boas. Será que essa pessoa com quem você não tem tolerância, você ainda não conseguiu observar como ela é uma criatura de Deus, seja ela sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai, seu vizinho, seu colega de trabalho, e que há propósitos na vida dela, e que você precisa interagir com Deus na vida daquela pessoa? Número 2, pense nisso. Tolerância é a capacidade de distinguir questões pecaminosas e questões não pecaminosas. Porque muitas vezes você gera uma intolerância porque você não entende, eu errei muito nisso, você não entende a situação toda e julga. Imagina que tem alguém aqui da nossa igreja, vou colocar a nossa igreja apenas como uma ilustração, só para questões didáticas. Essa pessoa se chama Paulo, e o Paulo é conhecido de todo mundo, é um líder, um cara legal. E num certo dia, alguém está passando na rua e vê o Paulo com uma mulher bonita, com os braços sobre os ombros dela, caminhando, sorrindo, feliz da vida. E aquele irmão ou irmã passa e vê o Paulo com aquela mulher, e quando ele diz, não é possível, está traindo a Eduarda. Vamos dizer que seja Eduarda o nome da mulher do Paulo. E aí, caça o telefone e liga logo para alguém. Normalmente, aquele agente boa que tem uma facilidade de contar as coisas, tem uma rede de amigos. Uma rede de amigos grande, né? E aí, às vezes, até nesse negócio da era digital, bate até um retrato, né, Domingo? E já diz, você conhece, aquela coisa sutil. Para encurtar a história, aquela irmã ou aquele irmão julgou aquele irmão Paulo que estava com a sua irmã, que tinha chegado de viagem, e há muito tempo eles não se viam. E desde pequeno eles se tratam assim, carinhosamente um com o outro. Mas o estrago já está feito. Então, tolerância é a capacidade de distinguir questões pecaminosas de questões
não pecaminosas. Mas muitos falham porque eles não sabem esperar, definir as coisas. Tem uma série de referências aí, que depois vocês podem ler. Terceiro, tolerância é uma disposição de permitir que os outros tenham uma liberdade de desenvolver e expressar seus próprios estilos de vida, dentro dos limites das Escrituras, sem julgá-las ou desprezá-las. Veja, todo mundo tem o seu estilo de vida, tem o seu jeito de viver. E tem coisas que podem ser estranhas para você, mas que não é pecado. É pecado ser rico? Não, não é, mas tem gente que diz, já trocou de carro. Boçal. Não, então, gente, por exemplo, se você chegasse na casa de uma irmã, gente boa, e ela começasse a fazer aquela comida, e aí do nada, ela pega, deixa a colher do lado, o garfo do lado, e começa a amassar a comida e comendo assim. Tchum, pega. Você ia se escandalizar? É o estilo de vida dela, mas você ia dizer, nojo. É o estilo de vida dela, não é pecado comer com a mão. Mas nós acabamos interferindo na liberdade das pessoas, de um modo intolerante. Intolerante. Paulo fala lá em Romanos 14, 1 a 4, sobre dois tipos de cristãos. Eu até falei sobre isso na nossa reunião de liderança, eu acho que mês passado. Que é o crente que ele chama de débil, um novo crente, e um crente forte, em uma linguagem chama de fraco, e crente forte. O crente débil na fé é aquele que é um pouco imaturo, né? Ele tem uma consciência fraca, facilmente ele é ludibriado. Já o outro, ele é mais forte, ele é mais maduro na fé. Mas a Bíblia diz que o débil não deve julgar o forte, dizendo assim, só quer ser crentão. Esse domingo só quer ser crentão, só porque ele está mais tempo na igreja. Quer ser, parece que fala bem, que está nisso e está aquilo. Né? E o forte não deve desprezar o débil, dizer, por exemplo, né? Cara, tu é novo na fé, tu ainda não entende disso. E aí tem um gráfico, coloca aí para mim o próximo, que tem a ver com isso. Olha, o irmão forte não tem zelo, não tem zelos não bíblicos. Ele tem zelo pelas coisas de Deus. Já o irmão fraco tem zelos não bíblicos. Ele é fraco. Pode ser que ele esteja vacilando. Aí você lembra daquele texto lá que ele fala sobre comer, logo no próximo capítulo 15, né? Que o irmão diz, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Ele diz, poxa, mas Deus santificou tudo. Mas ali já havia uma intolerância. Paulo teve que interferir na igreja por conta do estilo de vida que eles tinham adotado e que um dizia, tu está em pecado. O outro dizia, não estou em pecado. Segundo, o irmão forte tem consciência treinada biblicamente. E o outro, o irmão fraco, consciência não treinada biblicamente. Qual o pecado do irmão forte? Que ele às vezes despreza o irmão fraco. E qual o pecado do irmão fraco? É que ele julga o irmão forte. Ponto 4. Tolerância é a capacidade de distinguir nos relacionamentos mais estreitos questões simples e complexas. Por exemplo, para ser prático aqui, se alguém liga para ti e diz assim, ou você liga para alguém e diz, ô, Rafael, vamos tomar um café, cara. E o Rafael diz, cara, eu não posso porque eu vou dormir. Eu poderia dizer, pô, o cara eu sou o pastor dele, cara. Espera lá, meu. Por que esse cara não vem conversar comigo? Ele vai dormir. Não é? Quando na verdade é o direito dele dormir. É o direito dele descansar. E eu poderia dizer, maravilha, meu amigo, descanse. Uma questão simples, que pode se tornar uma questão complexa. E quando a pessoa é intolerante, só basta um motivo. A pergunta é, você se incomodaria ou você compreenderia? Por isso que é legal você fazer o teste que está no livro, tá, gente boa?
E se alguém chegasse, se eu chegasse com o Rafael, Rafael, meu irmão, você é o homem que Deus enviou. Estou comprando um carro, está faltando só alguém para ser o meu fiador, para eu colocar o nome. E tu é o cara. E aí, Rafael? Você ia comprar? Um carro para mim no teu nome? 60 parcelas. O Zeca ia. O Zeca ia topar. Então, são coisas complexas que você vai dizer, não, eu não vou, Zeca, eu não faço isso, Zeca. Desculpa, mas me peça outra coisa, mas eu não faço isso. Não é bíblico, a Bíblia diz que a gente não deve ser fiador de ninguém. Ajunte dinheiro que eu te ajudo, a gente compra esse carro na hora certa, no tempo de Deus. Mas você tem que se mover biblicamente. Né? E falar isso com amor, com cordialidade. Romanos 10:12 diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 5, tolerância é a capacidade de aceitar os traços característicos que você gostaria que fossem diferentes em outra pessoa e sacrificar seus próprios desejos para benefício dela. Essa característica da tolerância diz sobre abrir mão de um desejo pessoal pelo bem do outro. Você já fez isso? Ou você só pensa em você? Você já disse, cara, eu tomei café ainda agora, eu aguento não almoçar. Domingo, almoça aí no meu lugar, eu sei que tu não tomou café. É difícil fazer isso, não é verdade? Mas é o que a Bíblia nos instrui. Romanos 15:1 diz, nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Gente, você quer se relacionar bem? Mantenha os limites das diferenças. Não remova os limites que impuseram seus pais, porque você não agiria com sabedoria. Há limites e precisam ser respeitados. Eu queria fazer mais uma pergunta para você agora. Com quem você mais entra em conflito na maioria das vezes? Com quem? Com sua esposa? Com seus filhos? Você está tentando amá-los como eles são? Você está orando para que você os ame como eles são e que eles amem você como você é, assim como Deus ama vocês? Porque não é da vontade de Deus que nós vivamos em conflitos. Por exemplo, se você sabe o que irrita aquela pessoa, evite fazer aquilo. Feche o portão. Eu tive um caso desse negócio de fechar o portão. Aí a pergunta é, custa fechar o portão? Apaga a luz. Custa apagar a luz? Não gasta nada de energia, não é verdade? 6, para terminar. Tolerância é a capacidade de reagir de maneira amorosa à imaturidade dos outros, sem nos rebaixarmos aos seus padrões de maturidade. A pergunta que eu me faço é a seguinte, será que você tem estado satisfeito com as suas atitudes nos seus relacionamentos? Quando você olha para sua mulher, para o seu filho, para o seu colega de trabalho, para o seu chefe, você está satisfeito? Eu vou dizer para vocês, muitas vezes eu mesmo não estou satisfeito comigo mesmo. E às vezes eu falho. E você também. Mas sabe por quê? O que eu concluo é que eu ainda não cheguei à plenitude e perfeição de Cristo. À medida que eu me aproximo dele, que eu me torno um homem bíblico, que a minha mente é bíblica, eu vou cada vez mais parecer com ele. E eu vou lidar com essas coisas sem me afetar tanto. Estão ligados? Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai parecer com ele, vai agir como ele, e você não vai se afetar tanto quando você estiver diante de certos conflitos. E para terminar, tolerância é a capacidade de demonstrar amor bíblico a outros crentes, mesmo quando estão lutando com o pecado. Sabe, o status do cristão é que, como um pecador que você é, um pecador remido pela graça do Senhor, você não é melhor do que ninguém.
Você não é melhor do que aquela prostituta, você não é melhor do que aquele assassino, você não é melhor do que aquele homem que acha que é uma mulher que vive uma vida homossexual. Você não é melhor. E Jesus disse o quê? Com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos. O padrão é o mesmo. E lembrando que Deus é tolerante. Você não é tolerante? O seu Deus é extremamente tolerante. Eu tenho absoluta certeza que se Deus não fosse tolerante, eu e você já era. Nós não estaríamos mais por aqui. Então nós também devemos ser tolerantes uns com os outros. A tolerância amorosa e a paciência, ela é uma virtude, uma expressão do amor de Deus. Eu espero que você considere seu nível de paciência, seu nível de tolerância no seu comportamento. Baixe sua cabeça, vamos orar. Para a gente encerrar. Senhor Deus Todo-Poderoso, a sua palavra foi entregue. Obrigado por esses irmãos que ficaram aqui, esses minutos a mais. E que o Senhor possa, Senhor Deus, nos fazer avançar nessa virtude, de assim como Tu és paciente, tolerante, que assim nós sejamos, assim como Tu és humilde de espírito, assim como Tu és manso, que assim nós sejamos. E que primeiramente a nossa família veja Jesus em nós. E se em algum momento nós falharmos, nos ajude a recomeçar. E expressar o Teu amor na prática. De modo, Senhor Deus, que a nossa vida reflita as Tuas virtudes. Perdoa os nossos pecados. Guarda-nos de todo o mal. E ajuda-nos a caminhar em triunfo na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor. Só Ele é digno de toda honra, glória e louvor.